Interação entre objetos. Um pouquinho mais rápido, pessoal. Você tem monstros, balas, câmeras, tá? Vieram de classes. Então, classe monstro, classe bala. Lembra que eu listei umas classes, os arquivos, né? São as classes, né? Tá? Você pode ter várias classes no mesmo arquivo, não é comum. É melhor você ter arquivos separados, tá? É melhor você ter arquivos separados para as classes, né? Então, cada objeto no Nintendo deve ser instanciado numa classe. Cada instância do objeto se comunica com outro objeto através de mensagens, né? Perdão. Tudo bem? Só estou revisitando o que eu falei de forma mais formal. Então, a interação entre objetos é feita por mensagens, né? Tá bom? Outra interação entre objetos, né? É uma... O que você permite e o que você não permite, tá bom? Vamos ver aqui uma coisa interessante. Para usar uma torradeira, pessoal, mas professor, preciso saber a resistência, o tamanho da caixa? Não. Então, para usar a torradeira, basta ter acesso ao lugar onde vai pôr o pão, né? Certo ou não? Então, isso daí chama abstração. Em PO, né? Quando você esconde um monte de coisa e, e você quer dizer, então o que você quer? Aquela torradeira. Então, o nome torradeira já diz então que você quer colocar pão, né? Pode ser torrado, certo? Não. Então, tudo que você não quer que mostre, a resistência, o tamanho da caixa, é, que tipo de fusível que tem lá, o fio que tem lá, né? Sei lá. Então, eu encapsulo, tá? Encapsular significa tornar invisível um monte de coisa. Então, olha só. Eu tenho a torradeira, tenho meus controles, se for o caso, a torradeira só tem uma abinha, né, para você colocar pão, né, certo? Então você tem a entrada para o pão e a saída para a torrada, né? Tá? Que em geral ele dispara sozinho, certo? Então esse diagrama aqui é de PO, tá? De abstração e encapsulagem, né? Abstração é porque eu tenho torradeira, o nome, né? Eu poderia chamar isso de caixa 1? Poderia. Mas o legal em abstração é você colocar o nome de acordo com o que identifica o seu objeto. Então, o seu objeto, torradeira, ele é melhor identificado como torradeira do que caixa 1, certo? Então, é uma arte, né? Dar o nome certo às suas coisas. Interação entre objetos. Colocar pão no liquidificador resulta em pão picado, diferente de pão torrado, certo? Não. Então, se eu colocar pão num liquidificador, né, tá? Você vai obter pedacinhos de pão. Né? Não tá muito certo isso, né? Você tem sim. Você tem objetos diferentes. Que é o liquidificador, tem a torradeira e tem o sistema de processamento, sei lá, cozinha, né? Cozinhar, né? Cozinhar é o processamento da comida. Então, você tem várias classes e elas vão se conversando. Deveriam se conversar, certo? Podemos reutilizar o código? Sim. Vou fazer uma filial, né? Beleza. Então você cozinha caseira. Tá bom. Então você põe esse aqui, tudo que utiliza na sua cozinha, você faz polimorfismo. Você vai lá e reutiliza código. Polimorfismo, tá? Ok? Herança se você quer colocar tudo, né? Uma cozinha mestra, cozinha mãe, cozinha filha. Você quer que a cozinha filha tenha tudo que a mãe tenha? Chama herança. Polimorfismo é usar uns pedaços. E herança é dar tudo, né? Tudo. Tudo igual, né? São coisas, são de finalidades diferentes. Juntar diversas classes numa única classe. Então, se você, né, tá fazendo, aproveitando outras classes para montar uma classe maior, pode fazer, né? Chama-se agregagem, tá bem? Por exemplo, smartphone é um agregado do que é um telefone. Ele é um telefone móvel? Sim, mas hoje em dia quase ninguém usa telefone, né? Agenda, usa vídeo, usa WhatsApp, telefone mesmo quase ninguém usa, né? Certo? Mas ele é um telefone móvel, né? 4 pilares do APO, tá? Desculpa o slide, que eu acho que ano passado eu devia ter feito em português já, né? Encapsulamento, abstração, polimorfismo e herança.
Tá? São esses quatro, a gente acabou de explicar os quatro pilares, né, básicos de programação orientada a objeto. Conceitos, né? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Tudo bem aqui, pessoal? Quem não é da área, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Quem só fez procedimentos, né? Tá? TI ou outras, o que é só procedimental, esses conceitos são novos, né? Vocês já usaram, em geral, mas não sabiam que era assim, tá? Alguma dúvida? Não fiquem. Isso vai cair em questionário, tá? Antigamente tinha prova essa matéria, mas agora em online não tem mais prova. Tudo bem? Tá bom. Vocês vão usar isso, tá? Vocês vão usar, mas eu tô explicando, né? Primeiro vocês estão explicando bem, né? Como eu falei, eu não preparei slide para hoje, né? Mas como eu dei aula quadrimestre passado, eu sei o que eu tô falando, né? Vai baseado em componentes, né? Uma visão geral, então vamos lá. Componentes. Componentes vêm da onde, né, pessoal? Vem da produção. Então, componentes foi bolado pela Toyota, na verdade. Então, por que existe o carro global, né? Alguém trabalha em uma montadora, pessoal? Alguém trabalha com sistemas multifornecedores e tal? Alguém é dessa área? Alguém trabalha Alguém trabalha com sistemas de múltiplas plantas e múltiplos fornecedores, múltiplos países, tal? Alguém trabalha? Alguém é dessa área? Física aí? Engenharia física aí específica? Produção? Opa, Guilherme. Montadora? Você trabalha na Mercedes, como chama? Na GM? Porque eu estou em São Caetano e a GM está na minha frente aqui, tá? Beleza. Então, componentes não veio da GM, veio da Toyota, tá? Quem embolou isso foi a Toyota, né? Carro mundial, né? Coisa de carro mundial, tá? Just in time, essas coisas, Kanban, veio tudo da Toyota, né? E é componentes, tá? Componentes veio daí. Unidade de produção, então o software, ele importou, né? Esse paradigma de produção mecânica, tá? Unidade de produção, aquisição e processos independentes que interagem para o funcionamento do sistema. Então, amortecedor, banco, sistema de alarme, tá? Então, tudo que é uma coisa fechada que você pode trocar de um país para outro, de um fornecedor para outro, desde que seja obedeça as mesmas especificações encapsuladas, abstratamente, rádio, controle remoto, freio, disco, né, de freio, banco, tudo que é limpador de para-brisa, né? Farol, lanterna, tudo que é um componente que pode ser mudado de fornecedor, uma peça, né? É um componente, tá? Ninguém troca só o parafuso, tá? Troca para-choque inteiro com os parafusos, ou encaixe, etc. Né? Na verdade, por isso que carro tem muito pouco parafuso, sabia? Por causa desse negócio assim, porque parafuso é um componente difícil de você ser mundial, tá? Vamos lá. Similar que ocorre nos carros. Arquitetura baseada em componentes, pessoal. Então, ABC, tá? Arquitetura, programação é o que a gente vai ver. Arquitetura a gente não vai ver muito, mas vamos lá. Abordagem de software, né? Foco na decomposição do projeto em componentes funcionais, individuais, ou em componentes lógicas, que têm interface de comunicação bem definidas, tá bom? Maior nível de abstração de QO, orientação objeto, por quê? Porque não foca no protocolo ou no estado. Ele foca na funcionalidade. Então, exemplo. Eu vou importar um componente chamado chapéu. Então, independente de que seja um chapéu, ele tem que ser ver numa cabeça, tá bom? Eu vou importar um componente faca. Uma faca de mão, tá? Não faca de cozinha, por exemplo, uma faquinha, né? Tá bom? Eu vou importar um item, né? No fundo, eu vou botar um componente moedinha não moedinha geral, uma moedinha que fica né, que fica girando, por exemplo, né? E na hora que eu vou pegar ela, ela vai entrar no meu tesouro. Então, isso são componentes, tá? Componentes são coisas que você foca, né? Nele e como é que ele vai se. Para que ele serve? No fundo é isso, né? Tá bom? Isso é um componente. Que é na inteligência automobilística e agora também em jogos, né?
Game Objects, né? São o quê? São objetos fundamentais no Unity, tá? Sozinho não fazem muitos, porém eles no sistema são maravilhosos. Então, esse é o segredo do Unity, tá? Ou de componentes. Você vai agregando coisas, tá? Você vai adicionando coisas ao sistema e elas têm que funcionar. A princípio tem que funcionar. Logicamente, você não pode adicionar água, né? Água ao vento. Não tem faz sentido. Ah, tem o vento, então, também não são coisas que não grudam, porque não gruda, né? Tá? Mas se tem uma garrafa e água, isso vai grudar, tá bom? Tá bom? Vai grudar. A garrafa e água, bacia e água gruda, né? Tá? Objeto, light, né? Então aqui, luz, né? Mas aí você tem várias possibilidades de propriedades, tá? É um Game Object Light que tem várias propriedades. As propriedades, essas aqui são as. Tem muita coisa que tá aí que você não tá vendo, mas o que tá muita coisa encapsulada, né? Mas aquilo que eu tenho que mexer para funcionalidade, luz funcionar bem, tá aqui. Ele está interface, né? Interface, tá? E logicamente o tipo de interface. Tem interfaces que são por corretamente cor, né? Tem interfaces que são por número, tá bom? E tem interfaces que são por tipo, tá vendo? Ó? Interfaces são importantes, tá? O tipo de interface também é importante. No fundo, né? Um amortecedor, tá? Amortecedor tem uma interface que é uma mola, tem outro que é um eixo, e tem outro que é rígido, é uma parte que não. Tudo bem? Então, cada componente, tem a parte dele, a interface, tem que ser encaixada na funcionalidade seguinte a ele, né? Exemplo 2. Cube. Então aqui está o Cube com vários outros, né? Eu vou passar aqui, porque estou um pouquinho atrasado, né? Mas a gente já vê com mais calma outro dia, né? Exemplo de componente físico. Tá aqui, né? Um gamepad, né? A gente não vai mexer nesse curso. No outro curso a gente começava com o gamepad, tá? Nesse curso aqui a gente começa só tecladinho e tal, e não vai ter gamepad nessa jogada aí, tá bom? Mas tem o seu Xbox aí. Xbox porque o C Sharp veio do Xbox, né? Os botões, cada botão é uma interface, tá? No caso, interface com o usuário, não só com... O usuário também é um objeto, tá bom? O usuário também é um objeto. Né? No entendimento do sistema é assim, né? Componentes são, então, né? Reutilizáveis, tá bom? Depois. Eles são substituíveis, você pode trocar um pelo outro. Poderia colocar um gamepad Xbox, colocar um gamepad PS ou um gamepad genérico, né? China. Você podia colocar também um outro, uma luva, por exemplo, né? Sem contexto, tá bom? A princípio isso não tem contexto. Então, mas isso aqui é feito lá pro Japão? Não, não, não. Então, o componente plugou, ele tá funcionando, tá? Extensíveis. Você pode usar componente para fazer outros componentes, tá? Botão, por exemplo. Né? Botão é um tipo de componente que você faz outro painel, né? Encapsulados, e ficam invisíveis ou não, tá? Independentes. Componente, quanto mais independente for, melhor. Porque ele é melhor componente, tá? Então, em vez de você vender amortecedor só para Toyota, você vende para GM, você vende para Mercedes, você vende para concorrente, para Fiat, tá? Tudo bem? Porque é independente. E aqui está, antigamente, aqui a única aula que eu falo disso é essa aqui. Então, o componente, ele tem esse componente, tá bom? Tem a engrenagemzinha que diz que ele encaixa em alguém, certo? E tem aqui a interface. Interface é o que você vê no Inspector, né? Então aqui tem a interface de saída e envia, e a interface de entrada. Parece um microfonezinho, um plug, né? Plug, tá? Plugou. Então, a interface de entrada aqui, interface de saída. Tá bom? Então, vira e mexe, a gente vai fazer isso no Unity, tá? Você vai plugar os componentes. Tá? Na hierarquia e no Inspector você vai plugar várias coisas. Por quê? Porque são coisas diferentes, são componentes diferentes, tá? Então, na hora que vira e mexe o programa fala assim, missing, tá faltando alguma coisa, porque você esqueceu alguma interface, tá? Tô acabando, pessoal. Mais 2 minutinhos eu acabo. 3 minutos. Eu não lembro o que era isso, deixa eu ver aqui. Adicionando componente. Então, ó, cada vez que eu. Tá vendo essa barra aqui, ó? Essa horizontal? Cada vez que eu cliquei aqui, eu adicionei um wall, né? Office Spell, que é o meu bloco aqui, né? Certo? Eu coloquei um script de mana, né? Depois eu coloquei um script de casting, tá bom? Então, só fui fazendo código, fui
acoplando coisa. Então foi clac, 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 tá? E eventualmente tem interface que você precisa acertar. Aqui, né? Tá vendo? Ó? Interface que você precisa acertar, tá? Add component é a teclinha que a gente faz no Unity para fazer isso, né? Exemplo de componentes e atributos, pessoal. Corpo rígido. Toda vez que você quiser fazer dinâmica, colisão é corpo rígido, né? Sphere Collider. Quando você tem uma bola e você não pode fazer numa caixa um collider de esfera. Então, se você tem uma esfera, você põe uma... Ou um caractere que é com mão, com braço, né? Você pode fazer ele cápsula, mas também você poderia fazer ele como uma aranha, né? Uma aranha, por exemplo, você faz ele uma esfera, né? Tá? Em volta dele. Mesh collider. Mas eu queria fazer direitinho a cabeça, as mãos. Então, você faz um mesh, tá? Você vai fazendo, colocando várias figuras geométricas básicas. Professor, eu não posso fazer um collider? Pode. Mas bordas complicadas demora para calcular, tá? Então, demora, esquenta mais a máquina, gasta mais tempo, gasta mais bateria e etc. E o jogo fica mais lento. Áudio, né? Então, o barulho de uma bomba, o disparo de um, né? Né? Uma morte de um zumbi, né? Tá? Por exemplo, os inimigos, né? Alguns andam, outros pulam, outros voam, outros fazem tudo isso. Então você põe aí uns scripts que você vai, né? Você vai fazendo scripts de cada uma dessas coisas e você vai atachar, clac, clac, clac. Ou você vai puxando para cá, faz add, né? Tá bom? Muito simples no Unity fazer essas coisas aí. Unity 3D, então, para trabalhar com componentes, necessita de uma arquitetura é mais do que a OTA, é mais, porque é componente, né? Componente tem que fazer a interface. Cuidado. Então, componentes, quem está muito preocupado com o PO, vai juntando as coisas. Mas componente, precisa cuidar dele. Precisa fazer o clack, tá bom? Precisa encaixar e fazer o clack. Ok? É muito legal mexer no Unity, porque a testabilidade é muito fácil, tá bom? Exemplo, pessoal. A gente vai fazer uma aula disso, né? Em RPG. É que você vai animando o objeto. Então, você vai fazendo os estados de cada um, do seu player ou do seu inimigo, e você vai colocando aqui, você vai vendo que ele vai morrer, vai pular, vai cair, tá? Direto, uma boa, né? Então, principal mudança do desenvolvedor Unity ou na programação baseada em componentes é essa, pessoal, que você consegue, os eventos são as setinhas, tá? Tá vendo essas setinhas aqui, ó? São as transições, são os eventos, né? Flexibilidade, você vai juntando coisas, você vai... como é que eu faço? Ele não podia correr? Pode, você bota um outro correr aqui, o running, e ele corre, tá? Você tem que transicionar para ele, mas ele corre, né? E você programa essas coisas aí, tá? Então aqui, pessoal, para vocês aprenderem, né? Tá bom? Então, como eu falei, o tutoriais do Unity. Aqui eu tenho... Aqui não precisa... Isso aqui é um anterior, que eu pedia para documentar. Agora não peço mais para documentar, mas aí para quem quiser entender o que é documentação de componentes, está aí, né? Tá? E aqui umas referências que eu usei na aula de hoje. Tá bom? Então, ainda bem que eu não pus o slide no sistema, né? Porque estava errado, né? Tá bom? Então, bom, peço desculpas, eu vou atualizar então a enquetezinha, né? Que no fundo é para saber se vocês têm grupo ou não. E vou deixar já para vocês responderem. Na verdade, eu vou deixar até uma tabelinha para vocês. Se tem grupo, já vai colocando o nome dos grupos. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? E os dados certos das datas, tá? Tem algumas dúvidas. Mas não dá tempo, fica para a próxima. Tá bom. Não, eu tô aqui, então eu vou despedir todo mundo aqui, né? E precisando de algum detalhe, né? Eu vou deixar alguém tirar alguma dúvida com relação à aula de hoje, aí eu tiro. Professor, eu tenho. Por favor. Show de Os bola, programas obrigado. você vai. Os programas você vai ajudar a baixar no próximo ou já vai baixando? A IDE, o Unity? Não, na aula de laboratório é que vocês vão. Eu vou dar um videozinho antes para vocês instalarem o Unity. Mas, olha, eu instalei, pessoal,
a 2022, né? Porém, eu acho que vai dar pau. A 22 é muito pesada. Eu acho melhor vocês instalarem uma versão melhor. É melhor instalar a versão LTS. A versão LTS do Unity é 220, 2020, tá? 2020. F, se eu não me engano, 28. Tá bom? Se eu não me engano, é F28. Então, o que é o LTS? É long term. Então, o Unity muda muito rápido, pessoal. Então, se você instalar a última, toda hora vai vir atualização. Então, eu tinha instalado a 2022 porque eu achava que ia mexer com Maya, etc. Então, como a gente não vai mexer com essas coisas, instala a versão 2020, a LTS, tá? Se não me engano, é assim, ó. É 2020, F28, LTS. Long Term Support. É uma versão estável do Unity.